Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua 6ª temporada. O treino de força, também conhecido como musculação, é uma prática que envolve a realização de exercícios com resistência para desenvolver a força muscular e a hipertrofia. Essa modalidade é essencial para a manutenção da massa muscular e da saúde óssea, especialmente com o avanço da idade. Além disso, contribui para o controle do peso corporal, melhora do metabolismo e prevenção de doenças crônicas. A musculação também favorece a postura, equilíbrio e qualidade de vida. Por isso, é uma ferramenta, uma prática fundamental na promoção da saúde e do bem-estar geral, dizem os mais recentes estudos. Para falar sobre isso, convido a este Papo no Auge o professor Dr. José Maria Santarém, que possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e doutorado em Medicina pela Universidade de São Paulo, a USP. Tem títulos de especialista em Fisiatria e Reumatologia pela Associação Médica Brasileira, coordenou o curso de especialização em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido na Saúde, na Doença e no Envelhecimento, em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, de 96 a 2024. Atualmente, coordena o curso de capacitação com a mesma temática, oferecido diretamente pelo Instituto Biodelta, instituição dedicada às aplicações, ensino e pesquisa do treinamento resistido. Desenvolve ainda o professor José Maria a atividade de consultor científico da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e é autor do livro Musculação em Todas as Idades, editora Manoli, 2012, além de ser ex-atleta. Professor José Maria, bem-vindo aqui ao Papo no Auge, que honra tê-lo aqui, satisfação imensa, uma grande presença, falando de um assunto em alta, né, professor? E super importante. Obrigado por estar aqui. E como primeiras perguntas que faço ao senhor, por que o senhor escolheu ser professor? Por que ser pesquisador? O que é que levou o senhor à medicina e aos estudos sobre treinamento de força? E também, professor, o que é a Biodelta e a importância dessa instituição para a saúde das pessoas? Bem-vindo aqui ao Papo no Auge, professor. Vamos lá, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar dialogando com você, com o seu público. Bom, respondendo aí a essa sua pergunta, né? Bom, em primeiro lugar, eu nunca fui um atleta, eu sempre quis ser um atleta. Não tinha genética para ser um atleta. Mas eu comecei a treinar exercício com peso, que na época não se chamava musculação, né? Musculação é um termo do início dos anos 80, um termo popular de academia, né? Na área do esporte é muito comum o treinamento de força, porque na preparação esportiva o peso é usado basicamente para aumentar a força, entre outras qualidades, né? Mas em outras áreas costuma-se falar atualmente em treinamento resistido, em exercício contra a resistência, né? E a força não é muito enfatizada assim fora da área esportiva, embora seja muito importante para a funcionalidade, como nós vamos ver. Mas voltando à sua pergunta, eu comecei a praticar musculação ou exercício com peso com 16 anos de idade. E na época havia muitos preconceitos, se falava muito, até médicos, né, a classe médica, que exercício com peso prejudicava a saúde, em muitos aspectos, né, prejudicava o coração, prejudicava o crescimento, prejudicava a potência sexual, fazia mal para as pessoas, né? Então, na prática eu comecei a conviver com pessoas veteranas, mais velhas, né?
E esses problemas não se viam, não se notavam problemas dessa ordem, né? Então comecei a ficar curioso e motivado a estudar o assunto. Qual a influência desse tipo de exercício na saúde das pessoas? Isso me levou a estudar medicina. Eu já fiz a faculdade de medicina estudando exercício com peso. E nessa época, né, eu praticante e tal, eu vi que eu não tinha genética para competir, porque competição é para genética boa, né? Se a pessoa não tem boa genética, não dá para competir, né? Dá para apreciar, praticar e tal, mas enfim. Como eu não pude ser atleta, eu resolvi ser dirigente, para ficar junto do esporte, né? Então eu me formei em 75 e já em 76 eu fui diretor da Federação Paulista de Culturismo, né, que era o termo que se usava na época, né? Eu morei um tempo aí na sua cidade, em Joinville, e em 1980 eu fundei a Federação Catarinense de Culturismo. Durante vários anos realizamos campeonatos, eu tinha um parceiro fenomenal, que era o Fernando de Carvalho Rocha, né, que é já falecido, mas que é um ícone aí na musculação catarinense, né? Então, com uma equipe muito boa, nós conduzimos o esporte aí durante alguns anos. E quando voltei para São Paulo para estudar, fazer doutorado e tal, eu resolvi, eu também participei da direção da Federação Paulista e da Confederação Brasileira de Culturismo. Não sei se respondi a todas as questões. E a Biodelta, professor? Fala um pouquinho sobre a Biodelta. Pois em 1990, eu projetei uma linha de aparelhos para musculação que tinha uma proposta: ativar bem os músculos e aliviar as articulações. Para quem serve essas qualidades de um aparelho de musculação? Para todas as pessoas. Serve para atleta, serve para reabilitação. Para atleta é uma conveniência, né, de você trabalhar pesado, com conforto articular. E na reabilitação, para fisioterapia, é uma necessidade, né? Você ter um bom efeito sem grandes sobrecargas, né? Então eu projetei essa linha que se chamou linha Biodelta, isso na década de 90. Né? Em 95, eu e o professor Wilson Jacó criamos um centro de estudos ligado à disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina da USP, para estudar musculação em idosos, em pessoas idosas. E fizemos muitos trabalhos, muitas teses foram realizadas, né, doutorado, mestrado, enfim, fizemos muita coisa nessa área. Então eu comecei a desenvolver técnicas para adaptação dos exercícios resistidos para situações de fragilidades, que são muito comuns no envelhecimento, né? Aliás, vamos dizer uma coisa: envelhecimento começa quando a pessoa é jovem, né? E acima dos 25, 30 anos, a pessoa está envelhecendo, né? Predominam os processos de desgaste em relação aos processos construtivos, né? Então, a pessoa está envelhecendo. Então, muitos problemas do envelhecimento afetam pessoas muito antes delas estarem idosas. Então é comum nas academias as pessoas terem alguns problemas, algumas dificuldades de adaptação aos exercícios, com dores, enfim. E isso se deve a esses processos que já estão se instalando, e os profissionais precisam ter o conhecimento desses processos e o conhecimento de como adaptar o exercício para esses problemas. Esses problemas não devem ser impeditivos para a prática dos exercícios. Até porque o que caracteriza a musculação, vamos chamar assim, que é o termo mais usado, né, é justamente a eficiência, que a gente pode alongar um pouquinho depois, né, a eficiência para quê, né, e a segurança. A gente consegue adaptar os exercícios para qualquer situação de fragilidade, doenças, lesões, né? Mas o profissional tem que ter uma formação para isso. Então, esse curso que nós coordenamos na Faculdade de Medicina durante 28 anos, formou mais de 5.000 profissionais, principalmente da área de educação física, fisioterapia e medicina, para que eles atuassem conscientemente
na abrangência das suas profissões, né? Com musculação, mas respeitando as limitações de cada graduação, né? Então, essa proposta, ela permanece no nosso curso atual. Hoje nós temos um curso à distância, que chama-se curso de capacitação, porque não é uma especialização, né? É um curso que tem 1/3 da carga horária do curso de especialização, pode ser feito à distância, e tem 1/3 do valor também, né? Então, é um curso muito mais acessível para todas as pessoas, né? E uma vantagem de ter a teoria à distância é que a pessoa pode estar em qualquer lugar do país, né? Embora a gente proponha uma modalidade com estágio prático. Então, são 15 dias que a pessoa pode ficar em São Paulo, no Instituto Biodelta. O Instituto Biodelta é a nossa sede, né? É a nossa casa, né? É onde nós atendemos pessoas, fazemos os estágios dos alunos, treinamos os profissionais nessas técnicas para adaptação do treinamento resistido. Então, isso hoje é a Biodelta. Muito bom, professor. Veja, eu estou super empolgado com o decorrer do papo aqui com o senhor, aproveitando a sua sabedoria construída ao longo dos anos, aliado à sua prática profissional. E, assim, eu sou um entusiasta da musculação, pratico desde 1998, quando fiz 18 anos, e entre idas e vindas, eu sinto que agora, assim, pertinho já dos 50 anos, a musculação nunca foi tão minha aliada nesse processo de, eu vou usar entre aspas, envelhecimento, sabe, professor? Então, estou muito empolgado. Veja, prosseguindo aqui, tá? Por que a musculação está em alta, professor? Por que ela faz bem à saúde, sendo considerada aí um remédio natural, uma intervenção eficaz para a saúde mental, à luz das recentes descobertas sobre neuroplasticidade, estimulando inclusive aprendizagem e memória, hein? Bom, isso se deve às evidências, né, que se acumulam, né? Como eu disse, na década de 60 do século passado, havia muitos preconceitos que não tinham base nenhuma, era um puro preconceito, né? Com o passar do tempo, na década de 80, por exemplo, já começaram a aparecer trabalhos mostrando qualidades, benefícios da musculação, não só para a saúde, mas para o desempenho físico. O pessoal ter uma ideia, eu fui nadador quando adolescente, né? E o meu técnico de natação não permitia que fizesse exercício com peso, porque ele achava que prejudicava o desempenho na água, né? Então não deixava a gente fazer exercício com peso. Como eu disse, na época não se falava musculação, né? Então, com os trabalhos surgindo, e as evidências práticas também, né, a experiência de técnicos que experimentavam e não viam problemas, vamos chamar de musculação, a musculação começou a se estabelecer como uma atividade não só muito útil para a saúde, como também para o desempenho físico. E hoje, por conta do acúmulo dessas evidências, isso é um ponto pacífico, não há mais dúvida. Para contextualizar um pouquinho, na década de 80, 70, se valorizava muito para a saúde os exercícios aeróbicos. Porque os exercícios aeróbicos foram muito praticados, né? E realmente eles têm efeitos na saúde das pessoas, né? Previnem doenças, são úteis. Mas havia um exagero, né? Em valorizar os efeitos dos aeróbicos e em detrimento dos efeitos da musculação, que com o tempo trabalhos foram desmistificando então. Então hoje a gente sabe que qualquer atividade física estimula a saúde no sentido de prevenir doenças. E o mecanismo não tem nada a ver com VO2, com circulação colateral, é puramente produção de substâncias pelo músculo em contração, chamadas no conjunto, né, de miocinas, que vão estimular o funcionamento de todos os órgãos do organismo. Você citou neuroplasticidade, enfim, esses efeitos da produção de substâncias benéficas pelo músculo em contração explicam os estímulos para a saúde dos exercícios em geral, mas particularmente a musculação.
No caso da musculação, você consegue uma produção muito adequada de miocinas, porque é um trabalho localizado. Então, você trabalha muito bem um grupo muscular, de uma forma muito eficiente para produzir miocinas, mesmo que por qualquer razão de saúde a pessoa não possa trabalhar bem outros grupos musculares. Então, a pessoa tem uma artrite reumatoide, por exemplo, tem articulações doloridas e tal, você precisa fazer exercícios adequados para manter arco de movimento, manter trofismo, mas você não pode fazer um exercício intenso porque a pessoa tem alterações inflamatórias, tem dor, né? Mas então a gente precisa trabalhar os outros grupos musculares que atuam nas articulações rígidas ou menos comprometidas, mas de uma forma mais intensa para a gente poder ter na contração muscular a produção de remédio. Miocina é remédio. Aliás, um grupo importante de medicamentos hoje, os chamados biológicos, né, eles foram estimulados até pelo estudo das miocinas. Então, quando a gente contrai os músculos, a gente está produzindo remédio. E isso explica grande parte dos efeitos dos exercícios, particularmente da musculação, na saúde das pessoas. E a gente pode explorar um pouquinho mais em que aspectos, né? Muito bom, muito bom, muito bom, professor. Veja, vou pegar o gancho dessa sua última fala. Se a musculação, o treino de força, traz benefícios tão amplos, físicos, metabólicos e até mentais, né, professor? Por que ainda é comum associá-la apenas à estética e ao culto ao corpo? Isso é fruto de desinformação, de negligência científica ou da voracidade do mercado, professor? Por que eu não sei, mas é um fato, né? Não tem base científica você negligenciar os outros efeitos, mas talvez para alguns grupos da sociedade, alguns efeitos sejam mais valorizados, né? Então, sei lá, pessoas mais jovens podem estar muito interessados nos efeitos estéticos da musculação, né? Modelagem do corpo, né? Aliás, na década de 80, quando de 60, 70, modelagem física era a expressão que se usava para designar o treinamento com pesos. As academias escreviam nas suas placas lá, modelagem física. Não existia o termo musculação. O termo musculação veio quase que como uma evolução do inglês bodybuilding, né? Porque para você construir o corpo, você tem que atuar na massa muscular, né? Então, foi mais ou menos lógico essa tradução, sensu lato, né? De bodybuilding para musculação. E pegou, né? Ficou popular. E hoje todo mundo fala em musculação, acho que corretamente. Por quê? Porque o estímulo para o aumento da massa muscular, que é o grande efeito estético da musculação, é muito acentuado na prática dos exercícios com pesos, né? Então a pessoa melhora rapidamente a aparência física, além de estimular a massa muscular, porque o que dá contorno aos músculos, aliás, ao corpo, são os músculos, né? Os músculos é que modelam o corpo, tanto do homem quanto da mulher, né? E a gordura é um elemento deformante, né? Quanto mais gordura, mais disforme a pessoa fica, né? E como a musculação tem os dois efeitos bastante acentuados, aumentar a massa muscular e reduzir o tecido adiposo, ela é muito valorizada para quem tem como prioridade a estética corporal. Fazendo um parênteses, houve época em que se achava que musculação não era útil para perder gordura corporal. E hoje a gente sabe que é um dos exercícios mais eficientes para isso. Fechando parênteses. Mas evidentemente que sem cuidados alimentares, nenhum exercício consegue reduzir a gordura de forma acentuada. Você precisa fazer exercícios e precisa cuidar da sua alimentação, porque senão você não consegue reduzir tecido adiposo e também tem dificuldade para ganhar massa muscular. Mas voltando à sua pergunta, os efeitos estéticos da musculação são muito acentuados e talvez isso cative uma faixa grande da população que valoriza isso acima de qualquer coisa. Mas o que nós temos que lembrar é que essas pessoas podem ter a motivação da estética para fazer exercícios, para fazer musculação, mas elas estão ganhando saúde ao mesmo tempo. Quando outros grupos da sociedade podem ter como principal objetivo na prática dos exercícios a saúde.
Não, eu quero melhorar a saúde, quero evitar doenças, prevenir doenças. E ele vai praticar musculação. Quer dizer, o que muda aí é a motivação de determinados grupos, né? Mas todos estarão ganhando estética e saúde. E quando a gente fala em saúde, é saúde geral, né? De prevenir doenças gerais, como aterosclerose e muitas outras, né? Agora, é preciso comentar também que existem efeitos salutares muito relacionados com esses efeitos estéticos da musculação. Por exemplo, quando você aumenta a massa muscular, você está prevenindo a sarcopenia. Quando você faz exercício com peso, você está aumentando a massa óssea, você está prevenindo a osteoporose, né? Então, esses efeitos ocorrem todos juntos, a gente não consegue separar. Vou fazer exercício para melhorar a minha saúde cardiovascular. Não, você vai melhorar, mas junto você vai melhorar a tua saúde muscular, óssea, articular, quer dizer, você vai ter efeitos gerais, né? E um outro grupo de efeitos, porque nós falamos da estética, falamos da saúde, né, em termos de evitar doenças, mas um outro grupo de efeitos importantes são os efeitos na funcionalidade. Qual é o conceito de funcionalidade? É aptidão física, mas aptidão física nos níveis adequados para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Então, a gente chama isso de funcionalidade, né? Então, a pessoa consegue realizar confortavelmente e de forma segura os esforços da vida diária. Levantar da cadeira, subir uma escada, carregar um objeto, deslocar qualquer objeto, né? Enfim, coisas que a gente usa na vida diária e que a gente precisa de alguma aptidão física. E a musculação desenvolve as aptidões necessárias para essas atividades. E a gente chama isso de funcionalidade. E nesse sentido, a força é muito importante. É uma das aptidões que mais impacta na funcionalidade, é a força. Quando aumenta para melhorar e quando diminui para piorar. Tem muita gente que não consegue levantar da cadeira, não consegue subir uma escada, tem dificuldade. Então, melhorando a força, essas coisas ficam factíveis, ficam mais fáceis, né? A mobilidade articular, que era outro mito, né, que musculação diminuía a flexibilidade, na realidade aumenta. Então, não aumenta em níveis acentuados, como, por exemplo, um exercício específico de flexibilidade, né, que atletas precisam fazer para melhorar ao máximo a flexibilidade. Mas a musculação não diminui, aumenta. E aumenta na medida adequada para uma boa funcionalidade. Para você ter uma boa funcionalidade, você não precisa ser muito forte, você também não precisa ser muito flexível, mas você tem que ter força e tem que ter flexibilidade. A musculação dá tudo isso em níveis adequados para uma boa qualidade de vida. Bom lhe ouvir, professor, bom lhe ouvir. Obrigado mais uma vez por essa resposta grandiosa. Olha, veja, o senhor falou em doenças, musculação previne doenças. Eu queria que o senhor respondesse agora, por favor, o que a ciência mostra sobre os efeitos da musculação no envelhecimento saudável e na prevenção de quedas, por exemplo. Como é que ela contribui no combate a doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão, depressão e ansiedade? Eu que tenho uma mente ágil, que me considero uma pessoa ansiosa, quando eu saio da academia, eu saio outro totalmente diferente, professor. Bom, então, esses efeitos são comprovados, né, e atualmente explicados, né? Um dos efeitos principais da musculação é diminuir a atividade inflamatória do organismo. Muitas dessas miocinas que o músculo produz em contração são anti-inflamatórias. E no sedentarismo, a pessoa que não faz exercício, ela tende a ter um estado inflamatório basal aumentado. E isto leva a muitas doenças. Leva à hipertensão, pode levar ao diabetes e muitas situações patológicas. Então, a musculação diminuindo esse estado inflamatório, ela está evitando a base de muitas doenças. Então, muitas doenças sistêmicas hoje, se sabe que tem benefícios, tanto para prevenir como para tratar, se a pessoa já tem a doença, para tratar, né? Por conta desses efeitos das miocinas.
no organismo como um todo. As miocinas são tróficas. Existem mais de 300 miocinas. Algumas nem são estudadas ainda, não foram estudadas ainda, com detalhes, né? Então, algumas são tróficas para o sistema nervoso, outras para o coração, para o fígado, para o rim, enfim. Musculação produz remédio, e remédio sem efeito colateral. Pois é. Vamos malhar. Ô, professor, veja, a partir de quantos anos é recomendável a musculação, hein? Olha, até criança pode fazer musculação, mas o detalhe é que isso não quer dizer que ela possa fazer grandes esforços, né? Porque a criança tem fragilidades articulares, né? Aliás, na prática esportiva habitual em crianças, são comuns as lesões, os traumas articulares, né? Por impactos, por quedas, enfim. Então, existe fragilidade, e se ela vai fazer musculação, ela não pode ser estimulada a utilizar grandes cargas, fazer esforços máximos, né? Ela vai fazer algumas repetições, 8, 10, 12 repetições, com uma carga difícil, mas que não exija esforço máximo. Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, com esses cuidados mínimos e até intuitivos, né, a musculação é muito segura até mesmo para criança. O problema de criança fazer musculação é que geralmente elas não têm a motivação para fazer musculação, né? Elas não têm a disciplina para uma atividade individual que exige concentração, né? Geralmente a criança quer coisas mais lúdicas, né? Então é um consenso hoje que não é uma atividade que a gente deva estimular para crianças, né? Existem outras atividades até para conhecer as aptidões de cada criança em determinadas áreas esportivas, mas prejuízo não há. Se alguma criança tiver aquela motivação para fazer uma atividade isolada, individual, concentrada, não há nenhum problema. Agora, outra dificuldade é que a criança às vezes não alcança os aparelhos que são designados para pessoas adultas, né? Então, se a pessoa não alcança o aparelho, fica difícil fazer o exercício. Embora exercícios com pesos livres, né, barras e halteres, possam ser adaptados para qualquer estatura, né? Mas os aparelhos, né, que são bastante valorizados hoje nas academias, pelo seu conforto, pela sua praticidade, muitas vezes não são adequados para pessoas de estatura muito baixa, como é o caso de crianças. Então, o ideal é adolescente. Ele já tem uma envergadura para alcançar os aparelhos, tem motivação, perfeito, pode começar a treinar. Arnold Schwarzenegger começou a treinar com 14 anos. E muitos outros atletas de grande destaque começaram nessa idade. Então, esse negócio de impedir o crescimento é um mito total, né? Não existe nada que sustente essa afirmação, né? Boa, professor. Obrigado. Veja, muita gente se preocupa com suplementação e hormônios quando o assunto é treino, né, professor? Como separar o que é saudável e baseado em ciência do que é perigoso ou impulsionado por modismos? Qual é o efeito a longo prazo dos anabolizantes no corpo humano, por exemplo, professor? Bom, antes de falar do anabolizante, vamos falar da suplementação, que você também abordou, né? A suplementação alimentar é uma coisa muito bem-vinda, porque ela facilita a boa nutrição, né? Simplesmente facilita a boa nutrição, que continua sendo natural, né? Os suplementos são derivados de alimentos naturais, né? Então, você, por exemplo, você sair de casa, você vai fazer uma refeição fora, né? Você não tem como estar lá em casa cozinhando o seu alimento e tal. Então, poxa vida, em vez de você levar um bife no bolso, você pode levar um suplemento, né? Um whey protein, alguma coisa, né? Ou levar um ovo cozido no bolso também não é legal. Ou, em outras palavras, né? O que o suplemento faz é facilitar a boa nutrição. Então, sem problema. Agora, é claro que isso tem que ser bem orientado, né, por profissionais que saibam que os suplementos vão complementar uma alimentação bem equilibrada com outros alimentos, né? Então, isso é fundamental. Quer dizer, não é dizer, eu quero ganhar massa muscular, então vou me encher de whey protein, vou me encher de creatina. Não é por aí, não existe essa relação direta, né? Então, isso com relação aos suplementos.
Com relação a drogas, são os anabolizantes, né? Eles são muito utilizados atualmente porque as pessoas querem atalhos, né? Elas querem resultados rápidos, né? E não há dúvida de que eles podem acelerar os resultados, né? Mas qualquer medicamento, porque anabolizante é remédio, é medicamento, né? Eles interferem no organismo de uma forma muito ampla e muitas vezes até mal conhecida, né? Então é arriscado você usar substâncias químicas sem saber direito o que vai acontecer no seu organismo. Então, como qualquer outro agente deletério para a saúde, como por exemplo o tabaco, o álcool, né? Você encontra pessoas que passaram a vida toda abusando desses elementos, fumando a vida toda, enchendo a cara, e chegam a idades avançadas com relativamente boa saúde. Você também vai encontrar pessoas que usaram anabolizantes por muito tempo com boa saúde. Mas isso não é um atestado de que aquilo não faz mal. Quer dizer, você está se baseando em pessoas que não representam a maioria. Anabolizante faz mal para a maioria das pessoas. E às vezes de forma irreversível, afetando a saúde reprodutiva, a saúde sexual, mexe com os hormônios do corpo todo. Então, é algo que não deve ser usado como aditivo ao esporte. Se alguém tiver essa intenção, que eu não recomendo, vai precisar de uma orientação médica. Agora, é difícil encontrar um médico que oriente anabolizantes, porque a medicina tem um princípio básico, né? Nunca produzir o mal. Então, se você vai usar um medicamento, uma substância química, para um objetivo estético, e você sabe que tem alguns riscos para a saúde, essa relação fica muito desconfortável para o médico. Então, a maioria dos médicos não gosta de trabalhar com anabolizantes. Embora existam médicos, cada um tem a sua cabeça, né? Não, mas o sujeito tem essa intenção, essa pretensão, então eu vou ajudar, porque senão ele vai fazer bobagem. Só que eu acho que ele vai fazer bobagem de qualquer jeito. Boa, boa. Professor, veja, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, professor, em termos de saúde pública, tá? O que é mais eficaz? Incentivar a população a caminhar mais ou a levantar pesos com regularidade? O que é que falta para a musculação estar no SUS? Bom, veja, como já foi dito, qualquer atividade física é saudável, né? Por que é que se fala muito em caminhadas, né, para estimular a saúde populacional? Porque são atividades de baixa intensidade que têm muito pouca probabilidade de produzir qualquer efeito indesejável. Caminhadas, por exemplo. Então, se você vai estimular atividades mais intensas para a população, como correr, por exemplo, em vez de caminhar, correr, já existe risco, porque muita gente vai correr sem uma avaliação médica, sem saber se ela está em condições de fazer uma atividade mais intensa. Então, você começa a incidir numa área de risco. Se você estimula atividades suaves para a população em geral, essas pessoas estarão ganhando saúde, porque caminhar é uma atividade suave que promove saúde, diminui a incidência de doenças crônicas e sem risco nenhum. Então, a nível de campanhas de saúde pública, é muito razoável aconselhar as atividades mais suaves, né? Tem efeito e risco muito baixo. Qualquer atividade mais intensa implica em riscos, e não é só a musculação. Eu dei o exemplo de correr, por exemplo, ou pedalar de uma forma mais intensa, enfim. Então, a pessoa teria que ser bem avaliada. Agora, não há dúvidas de que, em termos de eficiência, de benefícios, tanto para a saúde como para a funcionalidade, os exercícios mais intensos são mais eficientes. Agora, aí repousa exatamente uma grande qualidade da musculação. A musculação tem a eficiência dos exercícios intensos associada com a segurança dos exercícios suaves. Você tem
o melhor dos dois mundos, eficiência e segurança. Mas de onde vem a segurança dos exercícios de musculação se eles não são tão suaves? Ao contrário, eles podem até ser mais intensos. De vários fatores. Primeiro, é uma atividade localizada. Você faz alguns exercícios muito adequados para aquele grupo muscular, mas você está trabalhando um grupo muscular. Então, os efeitos gerais são menores. A frequência cardíaca aumenta menos, a pressão arterial aumenta menos. Claro, se você fizer um esforço máximo, a pressão arterial vai subir, mas a frequência cardíaca não vai subir tanto. Então, o que importa para risco cardiovascular é o chamado duplo produto, né? Frequência cardíaca vezes pressão arterial. Sobe a pressão, mas a frequência não sobe, o duplo produto é baixo, né? Enfim, então, o exercício de musculação, ele é muito seguro, não só nesses aspectos cardiológicos, mas nos aspectos musculoesqueléticos. Então, porque você consegue fazer exercícios, por exemplo, com amplitudes adequadas para cada articulação, mesmo que ela tenha doenças ou lesões. Adaptar as amplitudes é fundamental. Aliás, isso é um erro comum na prática da musculação em academias. As pessoas têm lá alguns problemas articulares, aí vão fazer musculação, como todo mundo faz, e pioram. Aí o professor fala, não, mas eu coloquei um peso levinho, e ela piorou. Pois é, o peso leve é importante, mas não é só o peso que determina a tolerância, é a amplitude do movimento. Se a pessoa tem problemas articulares patológicos, muitas vezes as amplitudes têm que ser muito pequenas. O exercício tem que ser quase isométrico, quase sem movimento, para ela poder fazer. E aí vai aumentando a carga, vai aumentando a força. Quando ela melhorar, ela vai aumentando um pouquinho as amplitudes. E pode ser que nunca ela consiga fazer um exercício com amplitude completa, como uma pessoa faz sem ter nenhum problema articular. Então, e essas são as individualidades da situação de cada um que os profissionais precisam conhecer para poder adaptar o treinamento para as limitações de cada pessoa. E isso é uma qualidade da musculação. Quando você faz o exercício bem adaptado, esse exercício é muito suave. Ele não vai produzir nenhum efeito deletério. Então, por isso que eu digo, a musculação tem o melhor dos dois mundos, eficiência e segurança. Mas, evidentemente, o profissional tem que estar bem treinado. Aliás, essa é a nossa proposta do nosso curso de capacitação. É que os profissionais conheçam as doenças, conheçam o envelhecimento com profundidade, saibam dos inconvenientes que essas doenças ou degenerações vão produzir e saibam adaptar os exercícios. Isso é muito importante, mesmo para quem não vai trabalhar com reabilitação. O profissional está lá numa academia de jovens. Todo mundo lá tem saúde perfeita? Claro que não. Né? Até porque jovens, entre aspas, né? Sujeito com 30, 40, 50, né? Ele já começa a ter processos de desgaste. E isso pode limitar a prática dos exercícios, como habitualmente é feito, para quem não tem absolutamente nada. Então, o profissional tem que saber adaptar o exercício. Boa. Ô, professor, e vale também frisar e dar um recadinho para aquela galera que atola peso, né? E não faz com amplitude correta, né? Faz a meia boca o exercício, né? Também, o risco de lesão também, né? Realmente, o peso tem que ser difícil, mas ele não pode impedir a boa execução do exercício. Mas aí a gente passa também por algumas técnicas, né? Você, para ter um exercício eficiente, suponha que você não tenha lesão nenhuma, tá? Porque se você tem lesão, as amplitudes têm que ser controladas, né? Ele tem que fazer o exercício parcial para não agravar a sua lesão. Isso é uma situação. Vamos esquecer essa situação. Vamos pegar o exemplo que você deu. Uma pessoa que não tem nada, né, pode fazer o exercício completo, né? E o processo de aumentar peso é uma necessidade para você estimular resultados, né? E não há inconveniente em que nas últimas séries você faça um exercício mais parcial, com pesos maiores.
Você não está deixando de ter efeitos. O que é inadequado é você aumentar o peso e fugir da técnica adequada do exercício. Para usar um peso muito grande, você muda a técnica do exercício. Aí você pode até ter uma lesão. Mas se você tiver a técnica correta e no processo de aumento de peso você simplesmente diminuir as amplitudes nas séries mais pesadas, você não está correndo riscos maiores. Pois é, e é fundamental ter um educador físico ali coladinho com o frequentador de academia para justamente a gente não ter esse tipo de lesão, né? Fazer esse acompanhamento com segurança. Ô professor, e o que é que falta para o SUS, hein? Tá abocanhando, tá inserindo a musculação no seu catálogo de serviços? Isso é uma questão bastante complexa, mas vamos só pegar um finalzinho da sua fala. É fundamental ter um educador físico junto, é muito importante. Mas esse educador físico, ele tem que ter noção daquilo que eu falei, das doenças, das lesões, como adaptar os exercícios, porque habitualmente isso não é ensinado nas faculdades. Mas voltando ao SUS, é uma questão muito complexa que eu nem tenho formação para avaliar. Mas, vejam, muitas vezes se constrói a nível de centros esportivos coisas que são mais lúdicas do que benéficas. Então, uma quadra que, puxa vida, nada contra a quadra, né? A quadra vai atrair muita gente, vai permitir que muita gente faça exercício de todas as faixas etárias, né? Com vários tipos de jogos, né? Então, isso, claro que é fundamental. Agora, você constrói uma piscina. O custo de uma piscina é alto. Muito mais em conta seria construir uma sala de musculação, com efeitos muito grandes tanto para a saúde como para a aptidão das pessoas, né? Claro que isso passa por um profissional com boa formação para orientar. Tudo isso são custos, né? Tem o custo de implantação e o custo de operação. Então, a piscina tem um custo de implantação alto, mas ela não dispensa profissionais competentes para orientar as pessoas. Então, o custo é alto tanto na instalação como na operação. Já uma sala de musculação, que precisa ter um profissional acompanhando, tem um custo inicial muito mais baixo. Então, acho que essas questões passam mais pela conscientização das pessoas que estão em poder de decisão. Então, talvez o que esteja falhando para nós que estamos na área mais técnica seja o acesso às pessoas que têm poder de decisão e a motivação para estar levando essas questões para essas pessoas, né? Mas eu acredito que isso vai ser o futuro, porque todas as evidências mostram os benefícios que a população teria com isso. Mas, enfim, existem as dificuldades atuais que eu não saberia como abordar. Uma fala super abalizada e chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o médico, professor, doutor José Maria Santarém, na pauta os benefícios da musculação para a nossa saúde. Professor, que prazer aprender com o senhor. Obrigado, gratidão pela partilha generosa. Quem quiser trocar ideias com o senhor e quem quiser conhecer a Biodelta, onde encontrá-los, obrigado, viu? Bom, o Instituto Biodelta fica em São Paulo, né? Então o nosso site é fácil de encontrar, biodelta.com.br. Lá vocês vão encontrar nossos endereços, todos os nossos contatos e evidentemente que todos serão muito bem-vindos para conhecer a nossa instituição. Show de bola, obrigado, viu, professor, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, tudo de bom para você. Valeu, grande abraço. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago.
Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.